ali. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é Pai. O Senhor nos conhece, Senhor, por dentro e por fora. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que fala conosco. Então, Paizinho, que o teu Espírito Santo, nessa manhã, mais uma vez, venha ser o nosso professor, o nosso mestre, e que nós possamos aprender de ti, e que teu Espírito Santo fale aos corações nesta manhã. Obrigado pela audiência que tu nos destes aqui de manhã em espanhol, e que a audiência em português seja tão grande quanto em espanhol. Pai, fala conosco e nos ajuda. A pessoa, a pastora Simone, que está comigo, mais uma vez, e ajuda ela, viu, Pai? Por favor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Bom, a pastora Simone está ali. Eu vou botar agora aqui. Hoje, nós vamos falar um tema bastante forte e pesado. Ok? O tema é forte e é pesado. E antes de eu falar, vou te falar mais uma vez, porque agora vai estar gravado. Eu não tenho, presta bem atenção que eu vou te falar. Eu não tenho o melhor casamento do mundo. Ok? Não tenho. Não. São dois. Duas pessoas. E se um não cumpre o seu papel, aí já passa a ser um problema. Ok? Aí é um problema. Então, eu busco fazer a minha parte da melhor maneira que eu posso e não atiro pedras, porque meu telhado também é de vidro. E o que eu busco fazer é cumprir com a palavra de Deus. No caminho a gente vai estar falando mais algumas coisinhas aqui. Então não pensa que eu sou melhor, não. Não pensa, não. Eu sou um homem, hoje casado, vai fazer 36 anos. Semana que vem. 36. O quê? 36 anos casado. Então, você não pode pensar, né, que nós temos a melhor vida, o melhor... Não! Casamento não é brincadeira. Se eu fosse casado sozinho, era maravilha, né? Mas não é. Casamento é com alguém. Com uma mulher, no caso eu. E se você é mulher, com um homem, né? Então, nós já sabemos que casamento não é fácil. E aqui nós vamos, nesse ponto, que ele criou dois para serem um, nós vamos estar falando. Então, eu estou dando somente essa entrada para você não achar que eu estou falando aqui porque eu tenho um melhor. Não. Não é bem assim. Porque são duas pessoas que teriam que ter um só pensamento, um só sentimento em prol da família. Isso que é o casamento. Deus criou dois para serem o quê? Um. É interessante que muitas pessoas não entendem isso. Né? Não entendem. Deus criou dois para serem um. Mas esse um não é um se anular ao outro, não é isso. Porque a mulher não vai deixar de ser mulher e o homem não vai deixar de ser homem. Né? Não vai. Só que quando Deus criou o homem e a mulher, na criação de Deus, ele criou macho e fêmea, né? E com uma distinção para o homem e uma distinção para a mulher. Eu já falei lá atrás, no início, que eu estava pensando, esses dias eu estava me lembrando, inclusive, quando eu vi, porque a única coisa que não se desfaz do corpo humano são três coisas, só que não se desfazem do corpo humano. Quando vai para o pó, três coisas não se desfaz. Que pelo menos é o que eu sei. A não ser que você queime lá. Mas quando vai para o pó é o cabelo, as unhas, né? Os dentes também não se desfazem, né? Os dentes também não se desfazem. Então são quatro. Cabelo, unha, dentes e ossos. E eles tiram o DNA de uma pessoa pelo osso. Também. Eles cortam o osso. Cortam, eu vi, fiquei impressionado. Aí eu me lembrei que Deus fez a mulher da onde? Do osso. Do osso. De Adão, o osso.
costela. Então você vê que Deus criou dois. E fez a mulher com uma distinção maior ainda que do homem. Que o homem foi feito do pó da terra. E a mulher é feita do osso do corpo do homem. Então tem alguma coisa a ver interessante aqui. Né? Por isso que mulher tem fibra, por isso que mulher cuida de filhos, tem filhos. Ah, tem mulher que diz, se você fosse você não ia ter filho. Não, eu não nasci para ter filho. Eu não, nem quero. Mas a mulher foi. Deus deu isso para ela. Essa dureza para ela. Essa firmeza para ela. Essa capacidade para ela. Deus fez assim. Então, hoje nós estamos observando que foi feito de distintos desde a criação. Né? Mas Deus criou dois para serem um. Nesse formato de Deus, dois para serem um, é no formato da família. É do homem e da mulher pensarem em prol da família, dos filhos, netos, enfim. Para isso Deus fez. Mas hoje, lamentavelmente, o que nós mais observamos, e inclusive ajudada pela sociedade, que é o próprio Satanás trabalhando por detrás, é apregoado ou é pregado que a mulher é igual ao homem. E hoje, lamentavelmente, nós vemos dentro do nosso meio evangélico, né, cristão, né, igreja, mulheres que estão por cima dos homens. Mandando, dando ordem. E se ele é pastor, então, ela quer ser pastora. E se ele se consagra apóstolo, ela quer ser apostoliza ou apostila ou qualquer outra coisa. Se ele é bispo, ela quer ser a besta, ou perdão, quer ser a bispa. Então nós começamos a observar que Deus não fez o homem nem a mulher para serem assim, nesse ponto, iguais. Não. Quando Deus fez foi em relação família. Ok? Família. E se você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 24, olha o que está escrito. Olha o que está escrito, Gênesis 2, 24. Esse versículo é muito interessante que você entenda. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe. Quer dizer, o homem está vivendo dentro da casa do pai e da mãe. E o que diz o resto? E apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Gente, isso não fui eu que falei. Esse foi o papai que falou. Foi o papai. Presta atenção nesse versículo. Analisa comigo. Deixará o varão seu pai e sua mãe. Quer dizer, o homem, que nem eu, estava na minha casa, belo e folgado, comendo, bebendo lá, sendo cuidado pelo meu papai, pela minha mamãe, né? Quando eu alcancei 23 anos, eu cresci, fiquei bobo e depois resolvi casar. É o que diz, né? Que o homem cresce, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. É o que dizem, né? É o ditado popular aí. Né? Eu estava em paz, tinha roupa, tinha comida, estava tudo, eu resolvi arrumar uma mulher para casar. E me casei aos 23 anos. 23 anos de idade eu me casei. Vou completar 36 anos de casamento. E nesses 36 anos de casamento, teve bons e maus momentos. E eu vou dar umas explicações para você depois. Mas vamos aqui. Portanto, deixará o varão. Veja bem, o homem estava dentro da casa do pai sendo o quê? Instruído. Sendo preparado. Porque ele é o varão. Ele é o homem. Se ele foi mal instruído, aí é um problema dele, não é meu. Eu me lembro que meu pai nos instruía. Meu pai dizia como ser homem, como lidar com a moça que a gente pensava em casa. Tudo meu pai falava. Eu estou falando sério para você. Pastor Correia, que está em memória. Então, depois daquela preparação, a gente se acha capaz de encarar uma fera, ou perdão, encarar um casamento, encarar uma mulher, né? A gente já tem condições. Só que, quando ele se junta com a mulher, tem mulher que é mal preparada, é mal formada como mulher. E acha que ela é a dona da casa, ela que vai mandar em tudo. Né?
Ela acha que vai mandar em tudo, vai dar ordem. Mas Deus não fez assim. Deus preparou o homem e ele disse, agora você vai fazer feliz a sua mulher. Toda a felicidade que seu pai te plantou, você sai da sua casa agora, se junta à sua mulher e vocês vão ser uma carne só. Como é que vai ser uma carne só se são dois? Isso aqui é bem interessante você entender. Deus é espírito. Quero que você entenda isso. Tudo que Deus planejou para a terra foi planejado no mundo espiritual, na excelência, na perfeição, na sabedoria de Deus. Bom? Então, quando Deus junta um homem e uma mulher, ele junta isso em sentimentos, em ações, em atitudes. E é consumado na relação sexual, que é o prazer e para encher a terra. Assim está fazendo o evangelista Roberto. Vai para o 8º filho. Sim, senhora. Vai indo para o 8º filho. Sim, senhora. Vai para o 8º filho. Então ele está brincando muito com a mulher. Tem que avisar ele que esse brinquedo é perigoso, né? Tá. A mulher dele estava grávida, acho que de 3 meses, ou vai para 4 meses. Então, veja bem. Deus sabe como faz as coisas. E as coisas aconteceram tudo no mundo espiritual e é colocado na nossa frente. Só que nós, como humanos, nós não queremos entender esse projeto de Deus no mundo espiritual. Nós queremos viver segundo o nosso entendimento humano e o nosso desejo carnal. Essa aqui é a verdade. Né? Então eles vão ser uma só carne. Como se são dois? Então quando Deus preparou esse plano, ele disse, eles vão se juntar e ele vai fazer ela feliz e ela vai fazer ele feliz. Eles vão se agradar um ao outro. E com isso vai ter o amor. Que é a prova do amor é dar-se. Foi o que Deus planejou para o homem e para a mulher. Aí o diabo apareceu aí e está fazendo se juntar homem com homem, mulher com cavalo, com cachorro, enfim. Homem com galinha, homem não sei com o que, etc. Né? Isso não é bíblico, isso é pecado. Então, nós nos damos conta que a parte sexual no casamento ela é muito importante, sim. Mas não é o casamento. Não é o casamento. Tá entendendo o que eu tô falando? Não é. Tem gente que acha que o casamento é só cama, pegar a mulher aí, ou pegar o marido todo o tempo. Não, 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 não. Isso aí é parte do casamento. De uma relação a dois. Um homem e uma mulher. Ok? E se você prestar atenção, a origem do casamento não está no relacionamento íntimo entre o homem e a mulher, mas sim na sua criação. E Deus fez a mulher forte, viu, gente? Pegou a mulher do osso, cara. Eu me ponho a pensar, puxa vida, gente, é tão claro por que Deus tirou a mulher do osso? Porque ela é a ajuda idônea. Mas hoje tem muitas que são ajuda idônea, né? Se equivocaram de nome. Não é ajuda idônea, é ajuda idônea. E se a mulher soubesse mandar, mandaria sem dar uma palavra. Você escutou o que eu falei, irmã? Você está escutando o que eu estou falando? Irmã, você que é mulher, se a mulher soubesse mandar, mandaria sem dar uma palavra. Mas como elas não sabem ficar caladas, elas querem falar, aí cria o problema, o marido quer bater, aí quer ir embora, arrumar a vizinha, e etc. Aí vira o inferno, né? Então, nada justifica, porém, nós não estamos sozinhos na Terra. Né? Quando o homem se junta no casamento com a sua mulher, aí cumpre-se o que Deus disse, e serão ambos uma carne. Sexo é parte do casamento. Se você pegar a Bíblia e olhar lá, vai estar escrito assim, e o fulano entrou na sua esposa. Entendeu?
Ele vai dizer isso. E o fulano entrou na fulana. Não diz lá, e ele teve relação sexual. Não, não fala isso. E eles tiveram intimidade. Não fala isso. Diz que o homem entrou na mulher. Porque o homem entra realmente na mulher. Então, nesse ato sexual, está sendo feito um casamento no mundo espiritual entre dois corpos. É por isso que o diabo tem trabalhado tanto hoje para causar divórcios e a prostituição como está grande hoje. Hoje não tem mais namoro. Hoje não tem mais noivado. Começou a namorar, maravilha, apresentou para os pais. Estamos namorando. E a data do noivado? Vai marcar a data do noivado, para depois noivar. Hoje não tem mais nada disso. Hoje começou a namorar, daqui a pouco está fazendo a enxoval para a criancinha que vai nascer. Por quê? Porque na mentalidade do mundo, o sexo é o primórdio, é o principal, é o primeiro do casamento. E não é. Não é. O primeiro do casamento é conhecer-se sentimentalmente. Por isso existia o namoro. Hoje eles vão namorar no motel, namorar na praia, enfim. Hoje eles vão para o outro lado. Não existe aquele negócio de sair com a namorada, que eu fazia com a minha mulher, ia sentar num restaurante, comer uma pizza, bater um papo, né? Pegar na mãozinha. Hoje já... Pra que pegar na mão? Pra quê? Então, as coisas estão tomando outro rumo, só que está invadindo as igrejas. Esse é o maior problema, né? Então, hoje, a gente observa que não se ensina mais sobre isso. Não se fala sobre isso. Me desculpa aqueles que gostam de encontro de casais. Eu não gosto. Encontro de casal? Eu não gosto. Para que é encontro de casal? Pegar um casamento que está falido, eles não cumprem com a sua parte, nenhum nem outro, leva para um hotel, gasta dinheiro lá, dorme com a mulher porque tem que dormir, pega, se pegou, pegou, se não pegou porque não quis, e volta para casa e o problema continua. Tá me entendendo? Eu não sou chegado, falando sério. Por isso que Deus me deu esse seminário, para mostrar a posição de cada um primeiro, para depois chegar lá nos entretantos, né? Então é muito interessante isso, tá? Deus fez o homem e fez a mulher. E agora? Para serem um. Dois para ser um. Mas eu não posso pensar o que eu quero e ela pensar o que ela quer. Somos casados? Então vamos olhar para a nossa família. A construção da nossa família. Os nossos filhos. Eles não nasceram sozinhos. A cegonha não passou lá, como conta a história lá, e largou o bebezinho que caiu pelo chaminé. E se não tiver chaminé, cai aonde? Na lata do lixo? Não, entendeu? Então, eles falam isso, né? Não, foi uma relação íntima, que supostamente de amor, e papai brotou e nasceu, tá? E agora? Agora eu não sou pai, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo. Não existe isso. Isso é casamento, quando os dois estão no meio. Por isso a Bíblia fala, vão ser uma carne só. Então eu tenho que pensar, e ela tem que pensar igual. Nós temos que pensar em relação à família iguais. Eu posso ter meu gosto, isso é óbvio. Não existe como eu fazer a minha mulher gostar do que eu gosto. Não tem como. Mas em relação à família, em relação ao casamento, é o mesmo pensamento, é o mesmo querer. Senão não é casamento. Ajuntamento. São duas pessoas que moram junto e em vez em quando tem um momento lá na cama, se é na cama ou não, e acabou. Vivem cada um pro seu lado. Isso não é casamento. Então, quando a Bíblia se refere dois para ser um, é no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo querer, na mesma visão. E o que não tem acontecido hoje, porque nós não estamos nos baseando na palavra de Deus. Estamos baseando muito que prega aí fora a sociedade hoje, que a mulher... Não estamos falando de capacidade. Deus não fez ninguém menor ou maior. Deus fez cada um por uma posição. Só que a mulher hoje, através do mundo, está querendo ocupar a posição do homem. E muitos homens hoje querendo ocupar a posição da mulher. Sabe quando isso? Nunca, porque não tem como. Não existe isso. O homem não tem útero, como é que vai gerar um filho? E se gera filho é no útero, tem que ter ovário. Se não tiver... Gente,
Olha como o diabo atrapalhou tudo e os homens estão tudo perdidos aí. Está tudo perdido. Então daí para frente já não são mais dois, mas uma só carne. Dá para entender o que eu estou falando, gente? Uma só carne. Os dois agora são um só. Eu tenho que pensar nela, ela tem que pensar em mim. Ei, eu já falei sobre isso quando nós começamos. Que tu não casou para ser feliz. Você casou para fazer feliz. E a Bíblia é bem clara aqui, gente. Deixará o homem. E a mulher vai deixar seu pai e sua mãe. Então ela está bem guardadinha lá. Vai ter que encarar uma outra situação que nunca viveu antes. Porque não existe manual de matrimônio. Como casar, como você. Não existe. Não existe. Você vai descobrindo pouco a pouco. Essa é que é a verdade. Pouco a pouco você vai descobrindo. Aí você está casado, e agora? Aí o cara diz assim, não, mas eu não quero viver preso assim. Então você não casou, você não está vivendo para casar. Você está vivendo para ser um cara com uma mulher e viver o que você quer. Está errado. E a mulher é vice-versa. Existe muito isso aqui. Aqui nos Estados Unidos existe muito isso. É muito comum no americano isso. Muito. Mulher fala para o marido, estou saindo com as minhas amigas aí, final de semana, e nisso aí tem adultério, tem prostituição, tem droga, tem bebida. E eu vi, não é que me contaram, estou dizendo para você que eu vi. Eu ficava bobo assim, como é que é? A tua mulher foi, como é que é? Foi com as amigas lá, com os amigos. Legal, hein? Corno, né? Legal. Entendeu? Não, isso não é o casamento, gente. Isso não é vida de casamento. Quando a Bíblia diz que foram feitos dois para ser um, e serão só uma carne, eu tenho que sentir o que ela sente, ela tem que sentir o que eu sinto. Eu tenho que satisfazer a ela, e ela tem que satisfazer a mim. Isso é casamento. Vai ter essa parte mais para frente mais um pouco, né? Quando se trata de sexo, etc. Mas vamos aqui. Deixa eu te dar somente um exemplo. Aqui é bacana, aqui é bonito. Se você pegar dois tipos de carne, diferentes, e moerlas, as duas juntas, você seria capaz de separá-las depois? Você vai lá no açougue, fala assim pro cara lá, no Brasil é comum isso, eu fazia muito isso, eu gostava muito. Ia no açougue, pedia lá 1 quilo de patinho, 2 quilos de patinho, mandava moer, e dizia pro cara, me moe aí um troço aí, um gomo de calabresa. Aí ele pegava aquela carne moída, picava ela, tirava a pele da linguiça, picava ela e jogava na máquina. A linguiça calabresa, ela tem uma cor parecida com a carne, mas você vê que não é igual. E o gosto que dá, né? O sabor que dá. Aí moía, saia tudo moidinho. Aí eu ficava olhando, né? Tava tudo moído lá. E você via que estava um pouco diferente. Teria como eu separar aquela linguiça que foi moída com aquela carne? Lógico que não. Lógico que não. Então você presta bem atenção no que eu vou te falar. Ok? Assim sucede no mundo espiritual, na relação sexual entre o casal. Aí a mistura das carnes. É por isso que o mundo vai como vai hoje. Tanto divórcio, gente. Entre pastores divorciando-se. Mulheres de pastor largando o marido para ir embora com o chofer do carro. Por quê? Porque o diabo sabe que o que Deus fez é feito lá no céu. Não é feito na terra não, gente. Ei, você está de graça, fala a verdade. Você está de bobeira, você está viajando na maionese aí, então. Deus não é espírito? Deus não é perfeito? Tudo que ele fez foi na eternidade, foi no mundo espiritual, para ser realizado aqui na Terra. Então, relação sexual, veja quantas enfermidades estão causando hoje por relação sexual ilícita. E tá matando, viu? Tá matando, viu? O diabo está trabalhando duro. É porque nós tiramos os olhos do mais precioso, que é a palavra de Deus.
Nós queremos julgar a Deus segundo o nosso pensamento. E Deus não pode ser julgado por ninguém, porque ele está acima de tudo. Ele diz no livro de Isaías que o pensamento dele não é os nossos pensamentos. Que o caminho dele não é os nossos caminhos. Está escrito. Por isso que manter relação sexual com a sua esposa ou com o seu esposo é como se diz em português, é salutar, saudável, faz bem para ambos, quando estão vivendo bem. Existe casamentos que vão numa miséria, mas tem relação sexual. Por quê? Porque é uma mulher. Pô, gente, mas não é um casamento. Quando um se dá para o outro, quando um pensa no outro, quando os dois estão pensando no mesmo propósito que é a casa, isso é um casamento. E dizer mais, exemplar. Mas hoje está difícil, viu, de encontrar casamentos exemplares. Porque os poucos que restam estão indo embora. Ou vai um ou vai o outro. Recentemente morreu um casal lá no Brasil. Né? Não vou falar o nome aqui porque ele é conhecido lá. Ele morreu. Primeiro morreu ela. Já anciã. Não passou uma semana ele foi embora. Não passou uma semana. E não estava doente nem nada. Uma semana ele foi embora. Na semana seguinte. Sim. Muito conhecido. Teu pai conhece ele. Conheceu eles. Se conheceu. Esse casal. Então, a gente percebe que é a vivência do casamento. Não é a vivência de confusão, de luta, de briga. Não. É um dando-se ao outro. Se sentiu só demais. Não, estou sozinho demais. Eu não quero. Eu já ouvi gente dizer, eu não vou casar com outra. Não vou. Porque igual a ela, não vou encontrar ninguém. Ela era minha mulher e eu não vou mais. Eu não quero mais. E vice-versa, a mulher dizer, não, eu não quero outro homem igual a esse, eu não vou achar outro igual, não quero mais. Eu vou ficar sozinha. Porque o casamento é feito no mundo espiritual. Lá no cartório onde a gente vai assinar, lá, é só na terra. Mas o casamento, ele é efetuado no mundo espiritual. Quando você recebe a bênção diante do altar, e é culminado quando o homem entra na mulher. Aí culmina. O negócio é sério que eu tô te falando, não pensa que é brincadeira, não. Eu nunca ouvi falar isso, mas tá ouvindo agora. Você quer ver um exemplo? Conhecidíssimo. Jesus e a samaritana. Jesus começou a falar com a mulher samaritana e disse para ela o seguinte, vai lá atrás do teu marido. Ela já sabia. O que ela disse? Não, eu não tenho marido. E Jesus falou, bem disseste. Porque o que você tem agora, tampouco é teu. E mais, hein? Já tiveste 5. O que ele está dizendo com isso? Que o primeiro marido que é o marido. O que despousou-a. Despousar é dormir com ela. Teve primeiros momentos sexuais com ela. Tá aí. Mas o povo não quer entender. Para que entender isso? Se ficar trepando de galho em galho para muitos é melhor. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Jesus foi bem claro. O que você tem não é teu. E os que você teve antes, tampouco eram teu. Porque tudo que Deus fez é primeiramente realizado no céu, no mundo espiritual. E Deus é espírito, gente. Então, para que ter diabo para destruir tudo que está destruindo? Acabando com o casamento, virando homem com homem, mulher, com jacaré, com cavalo, com cabrito, com macaco. Para que tudo isso? É porque é santo. É porque é uma estaca firmada no céu. E para que deixar o homem, o varão, a sua casa, seu pai, sua mãe, juntar com a sua mulher, vai ser uma carne só? Para que tudo isso? A troco do quê? Que sentido tem? Por favor, que sentido teria então tudo isso? Minha mulher ficou velha agora, já tá murcha, tudo caído, vou lá que eu vou pegar uma novinha. Vai plantar batata, pô. Não. Você não comeu a carne? Então rói o osso. É verdade. Você desculpa, mas é verdade. Hoje não tá assim. Você vê entre os artistas,
O cara tá com a mulher olhando para outra e conversando por cima da cabeça da outra. Tá assim acontecendo, gente. Porque é carnificina. Cheira pecado. Porque a carne fora do propósito de Deus cheira pecado. Deixa uma carne muito tempo fora da geladeira, ver o que acontece. Ela fica podre, o cheiro. E é o que aconteceu. No passado foi a mesma coisa. Deus mandou o dilúvio por causa de quê? Carnificina. Era sexo ilícito, todo mundo. E hoje não está diferente. Hoje é o adultério. Eu vi lá no Brasil recentemente um cara, rapaz, cara de pau, lá no Brasil, com 2 mulheres. Abraçado com as 2 assim no sofá. Ele era o rei da cocada preta. Nós estamos bem. Sim, é bigamia. Não sei se estão casados. Mas tá lá no Brasil isso. Eu vi lá. O cara jovem, mais ou menos jovens ainda, os 2. Os 3. É ilegal, isso é bigamia. Mas e a lei? Para que serve a lei hoje? Para nada. O que a lei pune hoje? Nada. E ele estava lá sentado falando, nós concordamos em viver os 3, dormimos os 3 na mesma cama. Imagina, para pensar uma coisa dessa. Isso é diabólico, gente. Não, isso é diabólico, não adianta. Então, gente, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E serão ambos uma só carne, 2 em 1. Não é 3, 4, 5 em 1. Por isso existe o swing, que junta aí vários homens e várias mulheres, e é uma cachorrada. Então, tudo isso está na palavra e nós não vemos. E, lamentavelmente, os casamentos hoje dentro dos templos estão dessa forma. E principalmente quando é de pastores, né? Líderes que estão assim. Porque tira os olhos. E quando você põe a mulher... Veja bem, eu não sou contra. Eu, particularmente, não sou contra. Mas se for ver Bíblia, não existe base. Para pastora, não existe base. Não. E, lamentavelmente, existem pastoras hoje que querem passar por cima do pai, do pastor, que é o marido. E se acham que são mais capazes que ele, acham que são melhores que eles, e querem passar por cima. Tá cheio de casos assim. Cheio. Então, isso é antibíblico. Que Deus fez cada um por uma função. Agora, Deus não pode chamar uma mulher para ser pastora? Claro que pode. Porque muitos homens hoje só querem dinheiro, ganhar dinheiro, não querem pregar nada, não ensinar nada. Tá me entendendo? Então Deus ele tem os propósitos dele. Eu não quero, eu não sou Deus. Sou filho dele. E busco entender a palavra dele. Agora, pega 2 carnes e moe. Vê o que vai dar. Depois tenta separar. Vou mostrar a foto para você aí, ó, pra você ver. Você vai achar bonito, olha lá. 2 tipos de carne. Olha lá. E moidinho. Olha lá. A pastora Simone já cresceu o olhinho dela lá, o olho azul dela lá. Cresce mesmo. Já tá lá. Aí. Moeu e depois. Como é que você vai separar isso? É o que acontece no casamento diante de Deus. Foi unido de uma forma no mundo espiritual que não tem como separar. Tanto que está escrito que até a morte separar. Mas os homens hoje estão matando muita gente. Vou te mostrar algo que você vai ficar assustado. Porque quando o Senhor Deus me deu esse estudo bíblico, que já faz quase uns 7 para 8 anos, eu fiquei chocado. Fiquei chocado, comecei a questionar Deus. Falei, mas peraí, pô, hoje os caras se divorciam como se fosse trocar de cueca. A mulher, não quero mais saber dela. Enche demais, eu arrumo uma outra. Essa que eu arrumei agora é um amor, é um anjo. Até que você começa a descobrir os problemas dela. Aí, daqui a pouco, não, esse anjo virou diabo também. Virou diabo também. Agora vai para a terceira, não é a terceira. Tá, a terceira vai para a quarta, vai para quem, vai a mulher samaritana. E é tudo por um prazer espiritual, satânico, sexual. Não é construção de uma família. Que o propósito de Deus foi construir uma família. Deus fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Você esqueceu que eu já falei sobre isso? Tá lá a carne moída. E agora? Vamos separar essa carne aí. Vamos ver. Vê se você consegue. Eu não tenho o melhor casamento, não. Não pensa que eu tenho o melhor casamento do mundo. Não. Tem problemas? Tem. E já pensou em divorciar? Quantas vezes?
Mas vai adiantar? A pergunta é essa, vai adiantar? Agora é o seguinte, deixa eu falar aqui para os divorciados. Eu tenho 2 filhas divorciadas. E são jovens. Eu jamais poderia proibi-las que se quisessem se casar outra vez. Por várias razões, e uma delas sexual. A única coisa que eu disse para as 2 foi o seguinte: vocês vão casar? Vão. Só que tem uma coisa, hein? Vocês vivam para Deus. Porque Deus vai julgar. É assim que eu trato hoje com um divorciado que se vai casar. Porque eu tampouco posso dizer, dessa água eu não beberei. Eu estou tão acostumado com uma mulher, eu ainda não estou tão velho assim para não ficar sozinho, né? Se amanhã eu tivesse que ficar sozinho, com certeza eu não ia ficar. Então a gente procura viver, levar, relevar e tocar. Fácil? É? Não. É fácil, pastora Simone? Não. Não. Nem para homem, nem para mulher. Agora, Deus julga sim. Ele vai julgar tudo, porque é tudo feito nele, por ele. E ele vai julgar sim. E eu casei minha filha mais nova. Eu fiz a cerimônia do casamento dela. E sempre eu pergunto, como é que está o casamento? Como é que estão as coisas? Estou sempre perguntando. E já falei, se tiver algum problema, por favor, fala comigo. Eu tenho que estar preocupado. Imagina, sai do segundo para o terceiro, sai do terceiro para o quarto. Para quê? É o que o diabo faz, né? Porque nós temos que pensar em construir família. Não é construir relação sexual. Aqui nos Estados Unidos, as menininhas hoje, as novinhas hoje, vão no mercado, dentro do mercado tem tudo, né? Aqui nos mercados tem de tudo, farmácia, padaria, etc. Vai lá, na farmácia, onde tem a farmácia, nas prateleiras, tá cheio de camisinha lá, pendurada lá, com cheiro, com couro. E elas fazem uma festa, né? E elas mesmo compram e elas mesmo usam na bolsinha delas. Para quando sair com o carinha, ela mesmo dá pro carinha, porque o carinha não tá nem aí. É o que nós estamos vivendo hoje, então é o que o diabo está fazendo, só que hoje está afetando a igreja. Hoje você vê pastor divorciando, pastor largando o marido, etc. Você está vendo tudo isso acontecer hoje. É muito triste isso, é muito difícil. Porque a base está aqui, ó. Se não se juntam os dois para pensar no mesmo propósito, não é casamento, viu? É ajuntamento. E eu vou te mostrar um negócio aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E eu vou te mostrar um negócio aqui. Não sou eu que falei, não, viu? Não fui eu que escrevi tampouco. Meu nome não é Mateus. Meu nome é Elias. Em Mateus capítulo 19. Eu quero ler essa passagem antes de terminar isso aqui. Mateus capítulo 19. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou mostrar para você aqui. Não é, por isso que eu te falo, as coisas são bem diferentes do que nós pensamos. Isso aqui o casamento, ele é espiritual também. Deus criou a mulher e o homem para eles procriarem, e o sexo é um prazer para os dois, porque é prazeroso para os dois. E faz bem para a saúde dos dois. Mas hoje está virando bagunça mesmo. Aconteceu aqui no capítulo 19 de São Mateus, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Estou lendo a Bíblia aqui, ó. Seguiram-no muitas multidões e curaram-as ali. Vieram a ele alguns fariseus, aqueles que não concordam com as coisas de Deus, até está cheio de fariseu hoje, né? E em espanhol diz para o tentarem, aqui diz para o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido, já estava escrito, olha o que Jesus falou, não tendes lido que o Criador, desde o princípio fez o homem e a mulher, e que disse, porque por esta causa deixará o homem, por esta causa, por este mistério, por este propósito, olha que tremendo, isso aqui é profundo, gente. Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, Jesus repetiu o que está em Gênesis, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É uma fusão de sentimentos e corpo.
Você está me entendendo o que eu estou falando? Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Se você não está entendendo, você me dá licença. Está muito claro. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Gente, me dá licença, isso aqui é muito sério. Já li a segunda vez que estou lendo, eu me assusto às vezes. Porque o capeta trabalha na gente, não pensa que não? Você olha como andam as mulheres hoje na rua. Olha, elas andam pelada, meu, com roupa. Pelada com roupa. Pra tentar. Yeah. Eu te falo o que eu vejo. Eu falo, nossa, meu Deus do céu, tá louco. Meu Deus, pra que isso? Às vezes eu até mesmo falo, pra que isso? Eu sou homem, né? Não sou anjo, não. Homem. Gosto de comer uma farinha e não sou do norte, não. Então, veja bem. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Jesus já estava explicando. Que o homem viria para separar tudo quanto Deus tem feito. Entre eles o casamento. Fazendo leis, criando normas e regras, e estão acabando com o que Deus fez. Por isso eu digo para um divorciado que vai casar, eu digo sim. Você vai casar, ok. Viva para Deus, porque Ele te vai julgar. E acabou. Não sou eu que vou julgar. Não posso julgar. Não posso nem dizer dessa água não beberei. Então, não posso julgar. A gente luta, né? Se esforça. Então, o que aconteceu? Replicaram-lhe, quer dizer, perguntaram-lhe. Por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Quer dizer, deixar, largar. Olha só o que Jesus fala aqui. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Interessante que Jesus pôs no presente. Ele não falou por causa da dureza do coração deles. Não. Incluiu todos nós. Eu, você, pastor, todo mundo. É por causa da dureza dos vossos corações. É que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha só. Não, isso aqui, gente, é sério. Eu falo para vocês, isso aqui é sério. O que aconteceu? Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, quer dizer, adultério, e casar-se com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério, quer dizer, uma certa mulher adulterou com um cara, né? E o outro vai e se casa com ela, então os dois são adúlteros. Hã? Bom, pelo menos o que eu entendo aqui. Então, por isso eu digo o que eu digo. Você quer casar? Casa, mas vai viver para Deus, porque Ele vai te julgar. Pronto, não posso julgar. Eu também não posso dizer para uma moça de 25 anos, que tem um fogo, no, né? E eu vou dizer para ela não casar, então ela vai andar com tudo quanto é homem. Também não posso fazer isso. O que eu tenho que dizer? Viva para Deus, porque Ele vai te julgar. Não sou eu. É sério, filha. Não, pense. Para mim aceitar isso no início era muito difícil, mas o Espírito Santo começou a me mostrar certas coisas que eu entendo perfeitamente hoje. Por isso que hoje o diabo está trabalhando largado, como está largando, trabalhando e acabando com tudo. Né? Acabando com tudo. Olha o que ele diz. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se você leu a carta de apóstolo Paulo a Efésios, aos Efésios, o que ele diz? Era bom que o homem não tocasse em mulher, rapaz. Mulher é osso duro, compadre. Não mexe com ela, não. Mas escuta bem o que Jesus fala. Palavra sábia, hein? Olha o que Jesus fala aqui. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Aí. Nem todos são capazes de ficar sozinhos. É o que Jesus está dizendo. Mas apenas aqueles a quem é dado. No caso de apóstolo Paulo. Tá entendendo? Gente, tá tão claro isso na palavra, é que o povo hoje não quer entender nada. O povo quer bagunçar.
Que mais? Porque, ó, essa parte é muito interessante. Porque a eunuco, sabe o que é eunuco? Há eunucos de nascença. Nascem sem virilidade masculina. Esses são eunucos. E há outros que os homens fazem tais. Os que trabalhavam nos reinos. Faziam os caras ficarem eunuco. Brocha, né, em português. Yeah. Que mais? E outro. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. É pesado, gente. Mas está aqui. Está tão claro. Quem é apto para o admitir, admita. Então, dentro disso que eu entendi, o divorciado quer casar, eu digo para ele, ok, se você quer casar, você casa, mas viva para Deus, hein? Porque ele vai te julgar. Segundo o que eu li ali. Então, meu querido, casou, juntou, e é no mundo espiritual, e é duro. Faz um sopão daqueles que eu gosto, aqueles caldão mesmo, junta lá batata, cenoura, mandioquinha, né? E depois me chama para separar, para ver se a gente consegue. Não consegue. Consegue não. Assim é o casamento. Deus vai julgar sim. Isso eu não tenho dúvida. Segundo o que eu entendo na palavra, Deus vai julgar sim. Vai julgar. Então eu peço muito que vocês orem por mim. Orem pela pastora Simone. Nós somos homens casados. Ela é mulher casada, eu sou homem casado. E nós somos ministros de Deus. Ela não é tentada? A não ser que ela seja de ferro. E eu não saiba. E eu também. Eu sei que eu não sou de ferro. Olha, ficando velho. Então ore por nós. Para que Deus nos guarde. Para que Deus nos ajude. Que possamos ter autoridade nele. Segundo a palavra dele, para estar aqui falando para vocês. Porque um homem que adultera, uma mulher que adultera, vai ter que ficar jogando bolinha de gude na rua, assim, com palminhas, que não pode fazer mais nada. Vai falar o quê? Vai ensinar quem? E vou dizer uma coisa, se as mulheres soubessem mandar, não precisaria usar nem a boca para falar nada. Mas elas não sabem mandar com a boca fechada, então cria os caos e os divórcios estão por aí. E cada dia se alastrando mais. Principalmente no meio evangélico, onde o maior número hoje entre os divorciados está dentro dos cristãos. Estatisticamente dito. Então, gente, eu digo para vocês, não tenho o melhor casamento, não sou o melhor pai, nem o melhor marido, não. Luto sim, todo o tempo. E peço a Deus que me perdoe sempre, que me ajude, para que eu possa manter isso. Porque diante de Deus, segundo as Escrituras, vivendo em Jesus, Deus nos vê perfeito. Porque somos imperfeitos. Falhamos todo dia, toda hora. Posso sair daqui agora e já cometer um erro ali. Ai, meu pai, acabei de falar, pronto, meti a pata, como diz o hispano. Mas então, criou dois para ser um. No sentimento, no amor, na pureza, na comunhão, no compartimento das coisas, né? Claramente, sexualmente. Se não é assim, não é casamento. Desculpa, não é. Vivem juntos e um tenta fazer o certo, o outro faz o errado e estão vivendo. Amém? Vamos orar? Quero agradecer a Deus a minha irmã Maria Mara, que está sintonizada conosco, a minha irmã Elisângela Fogaça, que já me assistiu em espanhol e está assistindo também aqui pelos Facebook. E para você que está aí através da sua Rádio Alfa Internacional, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu peço muito que vocês olhem por nós, por mim, pastora Shari, pastora Simone, evangelista Roberto, enfim, nós que estamos sempre ministrando para que Deus nos guarde, para que Deus nos ajude. Por favor, somos carentes das vossas orações. Amém? Então vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, né? Por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor fará. Ajuda-nos, Pai, a sermos bons esposos, bons maridos, boas mulheres, e que venhamos cumprir com a Tua palavra.
Guarda a nossa casa, nossas vidas, nossos filhos, netos, e que eles possam ver em nós a tua glória e a tua palavra. Senhor, abençoa cada pessoa que nos vai assistir e os que estão assistindo. Que eles possam entender, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito Santo. Pois nós somos falhos diante de ti. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, por favor, Pai. Pois te damos graças e o fazemos. Em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém.